O vídeo de hoje era um vídeo que nem estava planejado para acontecer, ele chegou com o pé na porta, furou a fila aí de todas as minhas ideias, e aconteceu porque eu estava planejando ali dar continuidade ao meu projeto de 1001 filmes para ver antes de morrer, né? Nós já tivemos aqui um vídeo sobre o cantor de jazz, que é o primeiro filme desse projeto, e eu estava fazendo agora, planejando agora, um vídeo sobre o Viagem à Lua, aquele classicão do Georges Méliès, que serviu aí como um estopim inicial do cinema como a gente conhece hoje. E enquanto eu estava fazendo pesquisas, né, para aumentar um pouquinho o meu repertório, para poder fazer um vídeo bacana, trazer aqui para vocês, eu me deparei com um nome que depois que eu fui também pesquisar sobre, mudou minha visão, me deixou encantada, que é o nome de Alice Guy Blaché. Eu não sei por que eu nunca tinha escutado falar sobre ela, muita gente, eu tenho certeza que também nunca escutou, mas Alice foi simplesmente contemporânea dos irmãos Lumière, do Méliès, do S. Porter, e ela foi a primeira cineasta mulher da história do cinema. E a história dela com o cinema começou antes mesmo de 1895, naquela exibição clássica que os irmãos Lumière fizeram para pouquíssimas pessoas, né, mostrando os resultados da sua invenção mais recente, que era o cinematógrafo. Antes dos irmãos Lumière levarem essa exibição para o Gran Café, 9 meses antes, para ser mais específica, eles fizeram uma primeira exibição, uma pré-exibição, com um grupinho ali restrito de companheiros, de parceiros, de negócios, amigos. Nessa exibição estava um homem, o Gaumont, que era dono, era empresário e era dono de um lugar voltado apenas para produtos de fotografia, né, da época. Esse homem tinha uma secretária de 21 aninhos que acompanhou ele, que foi também nessa pré-exibição dos Irmãos Lumière. E lá, então, antes mesmo da grande apresentação em dezembro de 1895, a Alice Guy Blaché, que era essa secretária, se deparou com um curta dos Irmãos Lumière, os trabalhadores, a saída dos trabalhadores da fábrica. Ela ficou encantada com aquilo, assim como Méliès e com tantas pessoas ficariam meses depois. Ela pediu, né, ela ficou com aquilo na cabeça, e aí, no trabalho, ela pediu para o Gaumont se ela podia utilizar ali, o material mais avançado que ele tinha em filmagem, câmeras da época, pediu se ela podia usar isso para produzir seus próprios filmes ali no terraço mesmo do local onde eles trabalhavam. Gaumont topou, deixou, desde que aquilo não interferisse no trabalho dela. E então ela começou a brincar ali, a fazer os seus filmes, e daí saiu em 1896 A Fada dos Repolhos. Ela criou esse filme e é o primeiro contato que a gente tem com o cinema como história. A gente não tem um enredozinho estruturado com começo, meio e fim, é apenas uma cena nesse curta, bem curtinho mesmo. Só que aqui a gente já começa a observar um cinema não feito para registrar imagens do cotidiano, da vida real, como os irmãos Lumière faziam, né, naquele estilo todo de documentário. Aqui, Alice Guy Blaché já teve uma visão do cinema como um local para se contar histórias, como ficção. Então esse foi o primeiro grande pontapé dela, antes mesmo de Méliès e dos outros cineastas fazerem isso também. Depois desse primeiro curta, ela não parou mais. Ela tem aí registrado na história da carreira dela mais de 1000 filmes feitos. E foi pioneira em muitas coisas, gente. Para vocês terem ideia, Alice Guy Blaché foi a primeira a utilizar alguns efeitos especiais que são muito conhecidos da gente hoje, como close-up, por exemplo. Ela foi a primeira mulher a ter um estúdio de cinema, que foi o Solax, que ela abriu quando ela se mudou da França para os Estados Unidos. Foi uma das primeiras, né, e aí considerando tanto homens como mulheres, a colocar mulheres em personagens centrais ali, de importância, nos seus filmes. Então a gente vê muitos dos filmes sendo protagonizados por mulheres. Em 1906, ela fez, inclusive, As Consequências do Feminismo, um curta-metragem que mostrava uma mudança de papéis, onde os homens agiam o tempo inteiro como mulheres, né, fazendo os afazeres ali que na sociedade da época eram
vistos para serem feitos apenas por mulheres, enquanto as mulheres faziam ali todas as atividades que eram comumente associadas aos homens. Então a gente tem uma sátira, uma comédia super satírica, onde as mulheres é quem saem para trabalhar, é as mulheres que vão aos bares conversar, ter uma vida ali mais boêmia, enquanto os homens ficam em casa cuidando das tarefas domésticas, cuidando das crianças, dos filhos. E isso, gente, em 1906. Para a época, isso foi ali um tapa com luva de pelica na sociedade, justamente para verem como seria o mundo com essa inversão. Outro dos seus feitos, que eu considero um dos mais importantes, foi o que mais me chamou a atenção positivamente, foi que Alice Guy Blanchet foi a primeira também a escalar um elenco todo negro para um dos seus filmes. O curta de 10 minutos se chama A Fool and His Money e ele traz um elenco todo afrodescendente. A ideia inicial ainda era fazer um elenco interracial. Ela escalou 2 atores negros para os papéis principais e 2 mulheres brancas contracenariam com eles, só que as atrizes não aceitaram. Disseram que aquilo ali seria uma indignidade, atuar com pessoas negras. Alice, então, dispensou essas atrizes brancas, escalou também mulheres negras e completou o seu elenco todo de pessoas negras, numa época em que a blackface ainda era muito usada, onde havia muito preconceito em se contratar atores negros para fazer cinema. A blackface, lembrando, é aquela técnica, né, de pintar atores brancos para interpretarem personagens negros. Então isso era uma coisa que na época era muito comumente utilizada. Até em 1927, o nosso último vídeo aqui mais recente foi sobre um filme de 1927 que usou essa técnica. Então olha só, ali em 1912 trouxe essa inovação. Ela infelizmente ainda, né, mesmo depois disso, a blackface ainda foi durando por mais muito tempo, só que ela nesse período já tinha um olhar muito mais à frente do seu tempo. Isso é muito legal. Outra curiosidade interessante é que ela passou toda a infância dela, ela nasceu na França, só que o pai dela era um livreiro com negócios no Chile. Então ela passou toda a infância dela aqui pertinho da gente, no Chile. É muita informação bacana, e se vocês quiserem se aprofundar mais sobre a vida e a obra dessa mulher revolucionária aí na arte, no meio artístico, eu indico para vocês um documentário que eu procurei também para assistir. Eu comecei a procurar conteúdos sobre ela e eu encontrei esse documentário fascinante que se chama Be Natural, a história não contada de Alice Guy Blanchet. Esse documentário ele é perfeito em todos os sentidos, ele tem um formato incrível, já começa com uma abertura, o início do documentário presta uma homenagenzinha aí a todos os clássicos do cinema, do mais recente, caminhando, voltando no tempo até o mais antigo, antes da história de fato começar. E a gente tem aqui um compilado, a gente acompanha o trabalho de pesquisa que durou 6 anos, que a documentarista responsável por esse filme fez sobre a Alice Guy Blanchet. Então, a gente tem aí toda, né, tudo o que ela passou, todo o passo a passo de ir atrás de mais informações sobre a Alice que ficou esquecida durante muito tempo. Naquela época, lá no início, né, voltando lá para 1896, ela teve muita carta branca para fazer o que ela queria, para fazer os filmes dela, talvez porque as pessoas ainda considerassem o cinema uma moda temporária. Então, não era tão incômodo ter uma mulher ali fazendo cinema. Mas depois que as coisas foram crescendo, foram se tornando mais sérias, ela foi colocada num grauzinho de esquecimento ali, muito ruim de se assistir. Ela teve que lutar, inclusive, por ser creditada, para ser creditada em muitos dos seus filmes. A própria Fada dos Repolhos, o primeiro dela, não foi por muito tempo creditado como sendo dela. Então foi uma mulher aí que lutou ano após ano para não se deixar ser esquecida. E o documentário traz tudo isso pra gente, traz todo esse trabalho de pesquisa sobre ela que essa documentarista fez, com pausas em que ela também, que a gente ainda tem também entrevistas com pessoas do cinema, tanto da França quanto de Hollywood, aparecem muitos nomes conhecidos ali que a gente vai reconhecer, falando sobre ela, né, ouvindo a história dela, porque a maioria também nem a conhecia. A gente tem também entrevistas com a própria, né, trechos de entrevistas com a própria Alice Guy Blanchet, que ela fez em 1957, se eu não me engano, e em 1964, quando já estava bem velhinha, então a gente consegue vê-la, ouvir a voz dela. Ela tinha um senso de humor muito bom, incrível. Conseguimos ver também alguns trechos de entrevistas da filha dela.
É um documentário completinho, redondinho, muito bom, inspirador. Ah, e ele ainda é narrado pela Jodie Foster. Então, assim, só tem ponto positivo, vale a pena ver, com certeza vai ser um tema e uma experiência que vai despertar a sua atenção, principalmente se você for mulher. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Me conta se você já tinha escutado falar sobre Alice Guy Blanchet, já tinha visto algo dela, se é a primeira vez que você escuta esse nome, se interessou pela história dela. Vou adorar saber, vou adorar que a gente tenha essa troca. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado e até a próxima.